eu sou Jacira Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Agência Patrícia Galvão. No episódio de hoje, vamos refletir sobre as percepções da população brasileira sobre a violência, assédio e constrangimento enfrentado pelas mulheres brasileiras no ambiente do trabalho, isto é, sobre as desigualdades de gênero no trabalho. Olá, eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, e hoje, para conversar sobre essas questões, vamos trazer alguns dados da pesquisa Percepções sobre Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho, que realizamos em parceria com o Instituto Locomotiva e apoio da Laudes Foundation. Para a pesquisa, foram realizadas 1.500 entrevistas entre 7 e 20 de outubro do ano passado, com homens e mulheres de todo o Brasil, maiores de 18 anos. Para dialogar e debater conosco, convidamos a procuradora Adriane Reis de Araújo, do Ministério Público do Trabalho. Seja muito bem-vinda, Adriane, e peço a você que se apresente, por gentileza. Se apresente agora para nós, todos e todas que estamos aqui nesse podcast. Olá, Jacira, olá, Eliane, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com todas as pessoas que nos acompanham sobre esse tema tão importante. Eu sou a Adriane Reis de Araújo, eu sou coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho dentro do Ministério Público do Trabalho. Essa coordenadoria, ela tem representantes em todos os estados da Federação Brasileira e nós trabalhamos especificamente as temáticas relacionadas à discriminação, à violência e ao assédio, quando tem esse tipo de recorte de gênero, raça, a capacidade, a idade e até mesmo a etnia de modo geral. Procuradora Adriane Reis, é um imenso prazer tê-la aqui conosco para falar sobre violência de gênero, assédio e constrangimento no trabalho, isto é, sobre as violências cotidianas que as mulheres vivenciam no trabalho e que, na maioria das vezes, não são reconhecidas como violência e assédio. Bom, para começar, vamos apresentar alguns dados da pesquisa. 40% das mulheres veem o trabalho como uma atividade relacionada à necessidade e ao sustento, e 34% associam a independência financeira e liberdade individual. Já no caso dos homens, para 39%, o trabalho está principalmente relacionado à realização pessoal e ao reconhecimento, enquanto apenas 26% das mulheres veem esse significado no trabalho. Procuradora Adriane, o que esses dados falam sobre as desigualdades de gênero no mundo do trabalho? Penso que esses dados, eles refletem de maneira bastante expressiva a divisão sexual do trabalho e a construção dos papéis sociais dentro da nossa sociedade. O que nós observamos é que essa construção do gênero que associa a mulher muito mais ao trabalho doméstico, ao trabalho de cuidado, a um trabalho que seja de apoio e complementar, faz com que as mulheres não vejam no trabalho remunerado, trabalho fora da sua residência, como um trabalho em que ela vai se realizar como pessoa plenamente. Essa construção social, ela está muito arraigada e faz com que muitas mulheres associem o seu reconhecimento social ao desempenho da sua função como cuidadora dentro da sua residência. Seja cuidadora de crianças, pode ser cuidadora dos pais, de pessoas com deficiência. E também a gente observa que essa divisão sexual do trabalho, ela tem afastado muitas mulheres de vários setores da economia. E, com isso, algumas mulheres que poderiam ter talento, por exemplo, para a tecnologia, para a engenharia, para o setor financeiro, acabam encontrando vagas de trabalho em outros setores, e, com isso, o trabalho não se expressa como uma realização pessoal.
Então, esses dados, eles demonstram o quanto essa cultura da divisão sexual do trabalho e dos papéis sociais ainda está muito arraigado dentro da nossa sociedade e como isso repercute no mercado de trabalho das mulheres, até mesmo na sua vivência como trabalhadora. Agora vamos passar para o outro bloco, para dar continuidade ao debate da desigualdade no trabalho. Segundo a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, para 71% dos entrevistados, as mulheres têm menos oportunidades que os homens no mercado de trabalho e também costumam ter salários menores que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos. Procuradora Adriane, gostaríamos de ouvir sua análise sobre esses dados. Então, as mulheres têm menos oportunidades no mercado de trabalho e costumam receber a menor remuneração, mesmo quando elas têm uma qualificação formal maior do que os homens. Isso decorre dessa divisão sexual do trabalho e dessa concepção de que o trabalho da mulher está muito mais associado a esse trabalho reprodutivo, que é o trabalho em casa, e o trabalho não remunerado, e o trabalho dos homens é o trabalho remunerado, produtivo e fora de casa. Com isso, aos homens ficam reservados os melhores postos de trabalho, aqueles postos de trabalho que são mais formais, com maior remuneração e maior valorização na sociedade, até porque a maioria dos cargos de mando e gestão dentro das empresas, eles são ocupados por homens. Então, o viés inconsciente, ele acaba incidindo e favorecendo essa continuidade de ocupação desses cargos de mando e gestão por homens. Com isso, as mulheres têm menos oportunidade no mercado de trabalho, seja menos oportunidade em setores, seja a maior dificuldade de promoção na carreira, que é o que nós chamamos de teto de vidro ou de labirinto de vidro. Tudo isso resulta numa remuneração menor. Também, quando há uma dificuldade maior de compatibilidade da vida profissional e da vida pessoal, muitas mulheres são empurradas ao mercado de trabalho informal, que é mais precário e tem uma maior remuneração. Isso também gera um impacto negativo nos valores salariais que são pagos às mulheres. Procuradora, nós vimos que recentemente o Senado Federal aprovou um projeto de lei que estabelece multa para as empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função. Na sua avaliação, qual que é a efetividade de uma lei como essa e que outras ações podem ser tomadas para impedir que essas desigualdades aconteçam no ambiente de trabalho? A previsão dentro do nosso texto constitucional, no artigo 7º, inciso 30, de proibição de diferença de salários para o exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, essa norma que foi aprovada no Senado Federal, ela vem a atender esse princípio que está escrito dentro do nosso texto constitucional. Nós já tínhamos uma norma no artigo 461, parágrafo 6º da CLT, que vedava a discriminação por motivo de sexo e etnia e determinava o pagamento de diferenças salariais devidas e multa a favor da pessoa discriminada no valor de 50%. A novidade desse texto aprovado no Senado é o aumento do valor da multa paga à empregada pela discriminação baseada na idade, na cor, na situação familiar. Então, traz mais um aspecto que diz respeito à situação familiar e aumenta o valor dessa multa. Essa norma, ela é muito bem-vinda, ela pretende reduzir o incentivo à discriminação salarial, modificar a realidade que nós encontramos atualmente, mas ela precisa de alguns elementos complementares. Um dos elementos seria o conhecimento dos valores da remuneração que são pagas dentro da empresa. O que nós observamos é que muitas vezes a trabalhadora que tem uma remuneração menor, ela desconhece o valor da remuneração que é paga aos seus colegas homens para o exercício da mesma função. Muitas vezes também essa discriminação, ela não é tão evidente. Ela acontece muito mais pela ausência de oportunidades das mais diversas dentro da carreira dessa trabalhadora em relação à carreira dos seus colegas
homens. Então, por exemplo, o exercício de uma função, uma determinada atividade que recebe um bônus, tudo isso também deve ser computado para se observar se há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres dentro da empresa. O melhor seria que nós tivéssemos um complemento dentro dessa legislação, seguindo os moldes de legislações estrangeiras que conhecemos, onde há uma publicidade dos valores dessa remuneração de todo o conjunto de trabalhadores. Essa remuneração pública, ela é dada a conhecer às autoridades públicas, que podem fazer uma triagem e já fazer uma intervenção dentro das empresas para correção de maneira preventiva, evitando situações de discriminação no ambiente de trabalho. Essa situação do pagamento de multa, ela vem quando nós não conseguimos evitar a discriminação. Ela é importante, mas o importante seria dar um passo atrás e promover um ambiente mais igualitário. Há também a percepção de que alguns grupos de mulheres, como as que têm mais de 50 anos, negras, lésbicas e trans, têm menos oportunidades de trabalho. Mas chama a atenção o dado de que grande parte não reconhece a disparidade salarial entre mulheres negras e brancas, isto é, chama a atenção na pesquisa que grande parte da população não reconhece a disparidade salarial entre mulheres negras e brancas. Eu creio que essa ausência de percepção, ela parte da compreensão errônea de que nós temos um modelo universal de mulher. Esse modelo, ele atualmente já está superado em textos internacionais e também há uma compreensão já bastante forte dentro do Brasil da importância da interseccionalidade no tratamento dessas questões relacionadas a gênero. A interseccionalidade, ela trata da intersecção de fatores, de outros fatores, como a raça, a etnia, a idade, a orientação sexual, a identidade, a expressão de gênero. Dentro dessa situação de risco, a violência e a discriminação contra a mulher. Isso faz com que se perceba melhor qual é o impacto dessa discriminação, não em relação à mulher universal, mas em relação à mulher que tem um perfil mais específico, porque nós não podemos tratar, por exemplo, uma mulher branca, de classe média, que teve acesso ao ensino superior, com uma mulher que atualmente vive num espaço mais periférico na sociedade, que é uma mulher negra, que não tem acesso, muitas vezes, a saneamento básico, à saúde, a transporte. A situação de vulnerabilidade dessa mulher negra, ela é muito maior e, claramente, ela acaba impactando dentro do mercado de trabalho dessa mulher com maior dificuldade. Não é à toa que nós temos hoje um número, só para se ter uma ideia, bastante expressivo de trabalhadoras domésticas que são mulheres negras, cerca de 68%. E eu trago aqui o trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico dentro da nossa sociedade é o trabalho que tem 70% de informalidade, é um trabalho precário e é um trabalho muito mal remunerado dentro da nossa sociedade, muito desvalorizado. Então, essa circunstância que associa outros fatores, elas precisam ser vistas em todas as situações. E creio que esses dados, eles revelam ainda a ausência de atenção das pessoas em perceber que nós não temos esse modelo universal de mulher, que nós temos múltiplas mulheres e que nós precisamos efetivamente ver o contexto social em que essas mulheres se inserem e vivem para perceber as dificuldades e perceber até mesmo o impacto negativo que a gente observa na desigualdade salarial, que é
muito gritante entre mulheres brancas e mulheres negras, né? Enquanto a mulher branca ela recebe cerca de 22% a menos do que o homem branco, a mulher negra ela recebe cerca de 44% do que esse homem recebe, é menos da metade da remuneração. Então, os dados são muito gritantes e nós precisamos perceber com esses diversos recortes. Também teria todo esse ambiente a ver com o racismo estrutural, isto é, o racismo estrutural na sociedade brasileira, com reflexos no mercado de trabalho para as mulheres não brancas, isto é, para as mulheres negras. Sem dúvida, o racismo estrutural, ele impacta, por isso que nós, quando pensamos essa questão relacionada a gênero, nós temos que pensar gênero, raça e classe social, porque a partir do momento que nós tivemos a abolição da escravidão, nós tivemos também uma sucessão de normas que afastavam as pessoas negras do acesso a recursos, do acesso à terra, e sem contar que não houve nenhum tipo de política para a efetiva inserção dessa população dentro do mercado de trabalho remunerado dentro de uma outra circunstância. E esse racismo estrutural, ele se reflete ainda hoje dentro da nossa sociedade, por exemplo, dentro de atividades como eu mencionei, como o trabalho doméstico, que nós vemos que impacta mulheres muitas vezes, ainda na sua infância e adolescência, muitas delas começam por meio de trabalho infantil, muitas delas ainda têm uma situação de trabalho tão degradante que chega a ser uma situação análoga à de escravo, e isso, sem dúvida, é um reflexo do racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade e que tem que ser analisado, sem dúvida. Em relação ao impacto da pandemia de coronavírus, a pesquisa mostrou que, além de instabilidade financeira e mais preocupações e desentendimentos dentro de casa, as mulheres sentiram mais dificuldade que os homens de conciliar o trabalho remunerado e o trabalho doméstico. 72% das mulheres relatam aumento de carga de trabalho doméstico e 78% disseram que tiveram um aumento da carga de cuidado com filhos e filhas. Quer dizer, uma realidade que nós estamos vivendo no Brasil há mais de um ano e que está tendo continuidade. Certamente decorre de uma série de medidas que foram adotadas, como, por exemplo, o fechamento de escolas e creches, que são medidas necessárias, sem dúvida. O que nós observamos em outros países é que houve, por exemplo, uma ampla campanha para a divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres, reduzindo essa carga de trabalho doméstico que nós ainda verificamos dentro da nossa realidade aqui no Brasil. Aqui, nessa pesquisa, se fala, 78% tiveram aumento da carga de cuidado com filhos e filhas, mas cerca de 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém. Mesmo mulheres que não cuidavam, passaram a ter essa exigência de cuidado, com o fechamento de uma série de serviços públicos, também voltados à pessoa com deficiência, também voltados a pessoas idosas. Essa maior preocupação da mulher tem gerado uma queixa frequente de maior desgaste mental dessas mulheres, maior dificuldade no desempenho, também impacta negativamente no próprio mercado de trabalho da mulher. Quando uma família se depara com a necessidade de escolher quem vai ficar cuidando em casa dos filhos, dos dependentes, como a mulher tem uma remuneração menor e nós temos essa cultura ainda patriarcal, há uma tendência a essa mulher deixar o mercado de trabalho e ficar dentro do ambiente doméstico. Se não há uma compreensão dos empregadores em relação a essa realidade excepcional que nós estamos vivenciando, maior ainda a chance dessa mulher sair do mercado de trabalho. Não é à toa que se percebe esse impacto negativo e a necessidade de, no momento de retomada, nós pensarmos em
ações, políticas públicas, promoção de empregabilidade voltadas especificamente às mulheres, porque as mulheres tiveram um impacto muito maior nesse momento pandêmico e tiveram uma retirada massiva dentro do mercado de trabalho. É importante o seu comentário, e eu gostaria que você falasse algumas frases, porque aqui no Brasil, apesar de ter, por exemplo, a televisão como um ambiente onde todas as pessoas assistem, todas as classes sociais, crianças, adultos, etc., nós não tivemos nenhum tipo de campanha em relação ao ambiente de epidemia e essas questões. Então, que você comentasse um pouco sobre essas campanhas que outros países fizeram, seria um comentário importante nesse momento. Bem, essa realidade patriarcal, ela não é exclusiva do Brasil. Nós observamos essa diferença, por exemplo, salarial, ela está presente em vários países no mundo. Mas nesse momento da pandemia, ele deixou em evidência essa desigualdade na distribuição das tarefas domésticas. E para romper com isso, para cuidar da sanidade mental das mulheres e das crianças, adolescentes que recebem o impacto, diversos países tiveram a iniciativa de fazer campanhas específicas para a divisão das tarefas domésticas. Aqui no Brasil, nós poderíamos ter tido mais campanhas, não só em relação a esse aspecto, mas as campanhas relacionadas aos cuidados para a prevenção do contágio no momento da pandemia. Há algumas iniciativas também em outros países para reduzir essa carga sobre a mulher, de voluntariado, de entretenimento de crianças por meio remoto. Nós vemos isso em alguns países, quando as crianças menores, que são as mais difíceis de conseguirem manter a sua atenção numa tela de computador, elas são acompanhadas por voluntários, às vezes até de escolas, que fazem esse trabalho de entretenimento daquela criança por um determinado período para aliviar a carga do pai e da mãe, dos responsáveis pelo cuidado dessa criança no ambiente doméstico. Existem várias iniciativas. Nós não podemos pensar que esta situação familiar, principalmente nesse momento pandêmico, é um problema privado e exclusivo daquela pessoa. Isso não é verdade. Nós percebemos que o quanto esse trabalho de cuidado, esse trabalho reprodutivo, ele é importante para a sociedade como um todo. Então, se ele é importante, já que ele está formando a mão de obra futura, os novos cidadãos futuros dentro daquela sociedade, nós temos que pensar a condição de vida desses trabalhadores e trabalhadoras de modo global, pensando também campanhas nas mais diversas frentes e iniciativas como essa de apoio às mulheres que estão sobrecarregadas com o trabalho doméstico e com o trabalho remunerado. Tem um outro dado, procuradora Adriane, que é interessante, que vai ao encontro dessa sua análise. É um outro dado da pesquisa que evidencia como as desigualdades entre homens e mulheres também são muitas vezes naturalizadas. Embora a maioria dos entrevistados reconheça essa sobrecarga das mulheres com as tarefas domésticas, para 85% o que acontece em casa não pode impactar o rendimento delas no trabalho. Ou seja, né, a percepção da população é que a trabalhadora brasileira precisa então ser uma supermulher, ou seja, dar conta de todas essas atividades dentro de casa, do cuidado com os filhos, né, e ainda render muito no trabalho remunerado. Essa situação é uma situação muito irreal. Nós temos que lembrar, por mais que nós tenhamos dentro do direito do trabalho uma concepção de que a pessoa ela está oferecendo a sua força de trabalho, isso está desvinculado do ser humano, não é assim que acontece. Quando uma pessoa faz um contrato de trabalho, ela se insere dentro de uma organização onde ela se propõe a realizar determinada tarefa, mas ela não deixa de ter todos os seus encargos. E esses fatores que são domésticos, eles precisam ser levados em conta pelos empregadores como um mecanismo de redução da discriminação,
da mulher no ambiente de trabalho, e essa é uma situação tão corrente, tão frequente, que há, inclusive, a Convenção 156 da OIT, que prevê os direitos dos trabalhadores com responsabilidades familiares, exigindo uma conciliação, um cuidado maior dos empregadores para a conciliação da vida doméstica e da vida profissional. Um trabalhador ou uma trabalhadora que encontra um ambiente de trabalho que permite, por exemplo, uma flexibilidade horária para que ela consiga atender às demandas do trabalho doméstico e também atender às demandas do trabalho dentro do mercado, né, para a empresa, essa pessoa, ela trabalha mais satisfeita, ela reduz o nível de ansiedade, reduz o absenteísmo, há um comprometimento maior dessa pessoa com a sua organização. Então, ver a pessoa do trabalhador e da trabalhadora é importante para a própria organização, para se ter uma organização efetivamente mais produtiva e com maior rendimento, maior sustentabilidade. As mulheres, elas não podem se vestir desse título de supermulher. O resultado disso é um desgaste mental acentuado às mulheres, é uma situação de estresse acentuado, e isso gera um impacto dentro das carreiras profissionais, seja com a interrupção dessa carreira, seja com a redução da produtividade dessa trabalhadora. Ao fazer essa conciliação da vida doméstica e da vida profissional, nós temos a oportunidade de vivenciar, de explorar mais amplamente todos os talentos dessa pessoa, de maneira que ela não seja esgotada por conta disso. Então, é interessante repensar essa forma dentro da nossa sociedade, do mercado de trabalho brasileiro, e perceber a importância em ver a pessoa do trabalhador dentro da organização. A pesquisa captou também vários relatos de situação de violência. 76% das entrevistadas já sofreram algum tipo de violência, assédio e constrangimento no ambiente de trabalho. As situações de constrangimento, de desrespeito profissional estão presentes no cotidiano das mulheres e parece que acabam sendo tratadas como questão de menor importância. Então, procuradora Adriane, a percepção de que os agressores não são punidos faz com que a maior parte das vítimas não formalize uma denúncia na empresa ou no Ministério Público do Trabalho? O que as vítimas podem fazer nessas situações? A maior dificuldade que nós temos no enfrentamento da violência e do assédio em relação às mulheres é justamente romper com o silêncio dessas mulheres. Por isso que algumas iniciativas como o Me Too, que são iniciativas em que se relata essas violências, elas são tão importantes, porque a vítima, ao se deparar com esses relatos, ela percebe que ela não está sozinha, ela percebe que aquele fato não é um fato isolado que ela vivenciou. Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós recebemos as denúncias, essas denúncias elas podem ser sigilosas, mas é importante a trabalhadora saber que para a investigação, muitas vezes, é mais fácil fazer essa investigação quando ela também se apresenta, quando ela não tem receio em fazer essa denúncia, porque nós precisamos comprovar a situação de violência. O que seria muito importante, nós ainda estamos engatinhando em relação a isso no direito brasileiro, nós chamamos de inversão do ônus da prova. O que significa isso? A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente violenta contra as mulheres. Quando nós pegamos alguns números, né, por exemplo, é o 5º país que mais mata mulheres, nós pegamos os dados relacionados a estupro, nós percebemos o quanto é uma sociedade violenta. Essa sociedade violenta, para fora dos muros da empresa, ela continua dentro da própria empresa, a empresa está inserida dentro dessa sociedade. Então, o mais importante seria uma modificação
da compreensão das cortes trabalhistas brasileiras em perceber que o incumbe ao empregador demonstrar que ele adotou todas as medidas para evitar aquela violência e o assédio, que ele sancionou o agressor, que ele deu voz à vítima e evitou qualquer tipo de represália a essa vítima. Com essas medidas efetivas de repressão à violência e ao assédio, certamente a mulher brasileira se sentiria mais tranquila em fazer essa denúncia. Nós, dentro do Ministério Público do Trabalho, nós lutamos por dar voz a essas mulheres, por dar visibilidade a essas situações de violência e assédio dentro do ambiente de trabalho, e nós incentivamos a prevenção dessas medidas, dessas situações, por meio de campanhas de conscientização dentro das empresas, para que se saiba dessa situação mais vulnerável da mulher, para que não se perceba essas denúncias como mimimi, como crítica, né, sem valor, e perceba a gravidade dessa situação, a gravidade do impacto. Nós incentivamos também as empresas a adotar mecanismos para a promoção de mulheres dentro do ambiente de trabalho, porque nós sabemos que uma empresa que tem a sua direção comprometida no combate à violência e ao assédio, e principalmente se tem uma direção com representantes mulheres em cargos importantes, ela passa a mensagem para todo o grupo de trabalhadores que a mulher dentro daquele ambiente é valorizada como profissional e deve ser respeitada como profissional. Então, nós temos atuado nessa questão de maneira preventiva, sem descuidar claramente das medidas repressivas que nós também temos encontrado bastante êxito na nossa atuação, seja com o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos por parte da empresa, a qual a gente sempre agrega essas iniciativas preventivas para que essa prática não se repita naquele ambiente de trabalho. Adriane Reis, se fala muito pouco no Brasil sobre violência, assédio e constrangimento das mulheres no ambiente de trabalho. Sempre trabalhamos a pesquisa trazendo essa máxima: violência, assédio e constrangimento no ambiente de trabalho, porque quando a gente fala de assédio, em geral as pessoas pensam que é assédio sexual, que é uma paquera, que é isso e aquilo. Então, a importância da gente trabalhar essas terminologias de forma mais ampla. Como que você colocaria, por favor? É essencial a gente trabalhar a violência num aspecto mais amplo, iniciando com a percepção das microviolências dentro do ambiente de trabalho. Então, pensar um ambiente de trabalho que tenha, de maneira frequente, piadas machistas, que a mulher frequentemente seja interrompida pelos homens, ou então que seja apropriada a sua ideia pelos homens. Nós temos que perceber, essas microviolências, elas têm um efeito e elas têm uma finalidade. O efeito é o sequestro da voz da mulher, o sequestro da fala, da reivindicação dessa mulher. E se não é modificada essa realidade, ela tende a se agravar. Então, nós acabamos chegando a situações mais graves, como um assédio moral explícito em relação a trabalhadores, com a desqualificação, com a adjetivação negativa daquela mulher dentro do ambiente de trabalho, a situações de assédio sexual que são muito corriqueiras dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes elas se iniciam no momento da contratação, elas se iniciam no contrato de aprendizagem em relação a adolescentes. Então, tudo isso nós temos que perceber de maneira clara e combater. E perceber que essa desigualdade salarial entre homens e mulheres também é um tipo de violência. O que é que se justifica essa desigualdade, essa desvalorização do trabalho de uma pessoa em relação ao seu gênero? É um tipo também de violência. Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós fizemos
a questão de alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, um manual, ABC da violência de gênero no trabalho. Esse manual, ele traz diversos conceitos que nós disponibilizamos para empresas, para sindicatos, para que eles pensem em ações efetivas de combate àquela violência, para que eles pensem em campanhas, para que eles pensem em palestras dentro da organização, reduzindo a possibilidade de repetição desse tipo de violência que nós encontramos no dia a dia, nas ruas, né, na convivência social, dentro do ambiente de trabalho. Nós precisamos modificar essa realidade, reduzir a violência de gênero a que a mulher brasileira e a mulher que vive no Brasil, ela está exposta. E por que não começar por meio das empresas? Por que não começar por meio desse compromisso das entidades sindicais em fazer essa transformação social? E certamente ela vai ter um efeito dominó na nossa sociedade. Muito bom essa sua fala. Procuradora Adriana, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Percepções sobre Violência e Assédio contra as Mulheres no Trabalho, da agência Patrícia Galvão. Agradecemos muito a participação da procuradora, titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade e Eliminação da Discriminação do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Por favor, nós queremos ouvir também seus comentários finais. Por favor, procuradora Adriane. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui analisando todos esses dados e gostaria de lembrar que a luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é uma luta contra privilégios e contra hierarquias. Essa é uma luta essencial para a construção de uma sociedade mais democrática. É uma luta essencial para romper o ciclo de pobreza de mulheres e de suas famílias. É essencial para reduzir a violência de gênero e a violência doméstica. Essa luta também ela é interessante para toda a economia. Se nós pensarmos que a igualdade entre homens e mulheres, ela somaria cerca de 28 trilhões de dólares ao PIB global. Portanto, a luta pela igualdade de gênero no mercado de trabalho interessa a todos. E eu convido a todas as pessoas a aderirem a essa causa. Muito obrigada. Bom, também agradecemos a todos que estão acompanhando esse podcast e fazemos também um convite para que continuem nos seguindo na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais para acessar outros materiais que estamos produzindo e iremos lançar ao longo dos próximos meses com mais dados e também outras análises de especialistas sobre a pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra Mulheres no Trabalho. Nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!